Os nossos irmãos encarnados e desencarnados. É uma grande alegria a gente estar aqui hoje presente. Eu, em particular, tenho tido dificuldade de vir às quarta-feira. Às terças estou sempre aqui, quando posso também, no meu trabalho, mas enfim. Eu trouxe, através da espiritualidade, uma reflexão sobre a nossa vida atual. Né? Eu acho que é um tema muito comum. A gente está passando por momentos muito difíceis, os tempos são chegados, e o que nós temos que fazer para buscar um pouco de alegria, né? Sorrir um pouco mais, confiança, ou seja, a palavra resignação, né? Quais os motivos que nós temos para buscar essa resignação, para encontrar essa resignação mediante todos os problemas que nós temos enfrentado? Os momentos são chegados, não há mais tempo para perda desse próprio tempo, então nós estamos passando por tudo que nós temos que passar em pouquíssimo tempo para ver se nós vamos ter a possibilidade de continuar nesse planeta aqui, esse planeta maravilhoso, né? Então como buscar? E isso eu digo no geral, né? Independente se a pessoa tem uma religião, se ela é espírita, se ela é católica, se ela é protestante, se ela não tem religião, é buscar forças mediante a todas as dores e provas, como o nosso irmão falou aqui no início, como a Marlene leu ali, sobre como buscar todas essas forças e a coragem de seguir adiante com tantas dificuldades, né? Então, vamos ver o que nos traz aqui um pouco. Primeiro, eu trouxe sobre o que significa resignação no dicionário, tá? Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios. Coragem para suportar os rigores dos infortúnios. Constância numa situação em que se reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Ou seja, no nosso dicionário mundial não há diferença sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre a resignação, né? Sobre essa força, essa coragem, essa fé de buscar. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus. O reconhecer que, sendo Ele o absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, Ele não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade. Ou seja, nós ouvimos aqui, não estamos no jardim da infância, pelo menos acredito que a maioria aqui não, de saber que tudo que nos acontece, tudo, fio de cabelo que caia, é com a permissão de Deus, tá? Ouvimos outrora, e como ouvimos, e ouvimos até hoje em algumas religiões, para que nós sejamos temente a Deus, no sentido de temer, porque Ele irá nos punir. Sabemos muito bem que isso não existe. Um pai não pune um filho, um pai aconselha um filho. O filho é que age de acordo com as suas ideias e as suas escolhas. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio de escolher o que iremos plantar, o que iremos percorrer naquele momento ali do nosso presente. E essa escolha, ela vai se repercutir. E vai, mais cedo ou mais tarde, causa e efeito. A resignação preconizada pelo Espiritismo é submissão ativa, tá? Essa frase aqui nos diz uma coisa que eu vejo, pelo menos eu vejo, na doutrina espírita, muitos espíritas cometer esse erro. Mas que erro, Marcos? Se diz que eu estou passando por isso porque eu tenho que pagar, então tá certo, eu tenho que pagar, então eu vou pagar, ok. Nós já sabemos muito bem disso.
Mas por que não buscar a coragem de modificar esse plano de dor que estamos vivendo? Não significa pagar, porque eu tenho que pagar e ficar passivo. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que buscar dentro dessa dor uma saída. Primeiro, eu já aprendi que eu não tenho que ficar lamentando. Eu já aprendi que a dor que eu estou vivendo é um remédio. É difícil entender isso, né? A dor que eu estou vivendo é um remédio. Remédio às vezes é amargo, dependendo da qualidade da dor, mas é um remédio. Terceiro, eu tenho que olhar e ver o que eu posso fazer naquela situação ali para tentar mudar, ou seja, coragem de mudar aquilo que eu posso mudar, e eu devo mudar. Por isso, meus irmãos, que quando todos os profetas, o maior deles, o Cristo, disse para que amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, quando a gente começar a olhar a vida dos nossos irmãos, a gente vai verificar que muitas das mazelas e das dores dos nossos irmãos são muitas vezes muito pior do que a nossa. E quando eu me submeto a ajudar alguém, mesmo sem condições, não importa como, uma ajuda não significa só ter materialidade para poder ajudar. Uma ajuda é estar presente, uma ajuda é uma palavra, uma ajuda é uma oração, uma ajuda é ter uma paciência de escutar, uma ajuda tem várias formas, vários jeitos. Então, quando eu começo a encontrar essa estrada de poder ajudar alguém, quando eu volto para o meu problema, ele está ali, ele não foi embora, mas o problema se torna pequeno. Eu sei que eu tenho que viver ele, eu vou passar por ele, eu vou ultrapassar. É por isso que o Cristo foi bem claro quando disse que a salvação estava nesses dois. Amar ao próximo como a nós mesmos. Que na medida que a gente se doa em tentar ajudar alguém, a gente se resigna, a gente se fortifica. E os nossos problemas estão ali, mas eles não são os únicos. Eu começo a deixar de ser egoísta. Porque no momento que eu estou passando pela minha dor, eu paro tudo. Eu vou dar exemplo, o médium está forte e firme, ajudando na seara espírita. Daqui a pouco vem a chulapada, bum! Não, eu estava ajudando lá na casa tal, e não sei o que, daqui a pouco eu não tive proteção nenhuma, aconteceu aquilo, agora eu não tenho como, não vou me ausentar, não tenho como ajudar. Eu particularmente já vi e já passei por isso, eu já ouvi, tá? Para que eu me ausentasse dessa casa aqui, porque os meus problemas eram muito grandes, eu não teria força de enfrentar esses meus problemas. E eu vi que não era um conselho muito bom, porque a gente sabe muito bem que a única forma, a única alegria que nós temos, o único sorriso que nós temos no nosso coração é quando a gente consegue ajudar alguém. Eu nunca vou me esquecer da frase do Chico Xavier: cada paz, cada sorriso que ele levava para uma mãezinha era um pinguinho de paz que ele não conseguia conquistar, que ele não tinha conquistado. E é uma realidade. É uma realidade. Quem está voltado para o bem não tem tempo para chorar, não tem tempo para lamentar, não tem tempo para perder. Fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres, submeter-se aos sofrimentos próprios da vida, compreendendo-os como merecidos e necessários ao desenvolvimento do espírito imortal, é viver otimisticamente pela certeza da justiça das leis naturais e do futuro de felicidade que o espera. É compreender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem, aos aflitos. É chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívida do passado, entregando-se à vontade do Pai. E a gente chora mesmo quando está passando pelo sofrimento. E sofrimento envolve perdas, sofrimento envolve saúde, sofrimentos envolve a pior que tem,
as influências morais, a dor do coração, a traição, ser enganado dentro da família, sofrimento de todos os jeitos, de todas as matizes, envolve uma dor que nos faz chorar. E devemos chorar, e podemos chorar, só não podemos e não deveríamos lamentar, culpar alguém ou alguma coisa, culpar a má sorte, culpar ao pai, né? Quantas e quantas vezes a gente ouve as pessoas culpar a Deus, ao próprio pai, pela dor. Isso é muito comum na hora do desespero, né? Mas não é o correto. É colocar o pensamento na libertação que virá após, amenizando somente com essa certeza as agruras do momento. A resignação é a coragem da virtude. Olha que bonito. Resignar, buscar a resignação, é a coragem da virtude. A virtude que nós temos que buscar, né? Eu me lembro, eu tenho que falar isso, que para mim, aqui, nessa encarnação, foi um dos momentos mais sublimes que eu vi da coragem de um espírito. Eu fui visitar o nosso irmão Nilo, muitos aqui conheceram, uma das visitas, na verdade foi a última, e ele estava com um pouco mais de 35 quilos, um homem forte, que vivia sentado à mesa, um trabalhador da casa, e ele ele não podia mais falar, ele dentro da dificuldade dele, eu perguntei para ele assim: meu irmão, está tudo bem contigo? Como que você está? Eu não sabia nem o que perguntar, eu só queria visitar e dar um abraço a ele. Ele sorriu e falou que eu consegui compreender. Ele não falava, mas falou que eu consegui compreender. Estava eu e minha filha, Marcela até. Ele falou assim: tudo tem que estar, tudo está do jeito que tem que estar. Está tudo bem, logo vai passar. Eu fiquei assim para ele e sorriu. Dentro da mazela que ele estava passando, dias depois, acredito que, acho que uns 15 dias depois, ele desencarnou. É difícil porque muitas das pessoas, muitos de nós espíritas, eu falo isso com propriedade, tá? Muitos espíritas ouvem sobre as vidas sucessivas, sobre a reencarnação. Muitos espíritas ouvem que o que nós estamos vivendo de momento de dor, de infortúnio, são dívidas do passado, nem todas as coisas, mas muitas das coisas são, muitas são aprendizados, são provas apenas, mas uma grande maioria são expiações de coisas que nós fizemos. Mas muitos espíritas estão caminhando para serem verdadeiramente espíritas, porque muitos espíritas, na hora desse sofrimento, temem o desenlace, temem a morte, temem o retorno. E sabe por que esse temor? Esse temor é porque nós não somos tão resignados assim. Esse temor é pela dúvida que ainda temos, é pela fé que ainda não é inabalável, porque nós ainda não alinhamos essa fé à razão de buscar os conhecimentos e ter essa terra plantada dentro de nós, de ter o fruto plantado dentro de nós, né? Ontem mesmo, aqui na mesa, umas de nossas irmãs, na verdade duas, falaram a respeito da fé. Eu aprendi que eu ainda não tenho muita fé, é uma frase certíssima. Nós espíritas estamos buscando essa verdadeira fé, essa coragem, de buscar esse bom ânimo. Quem, na hora do crivo da dor, vai buscar esse bom ânimo, sorrir? Quem não vai estar de mau humor na hora de um momento de sofrimento, aonde alguém vem pedir ajuda e você tem que buscar esse bom ânimo, esse bom humor para poder ajudar? Até dentro da família, quantas e quantas vezes, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente dá fora nos filhos, dá fora no pai, dá fora na mãe, não tem paciência com absolutamente nada e explode. Estamos caminhando para isso. Por isso estamos aqui hoje, reunidos, estudando, buscando nas entrelinhas o motivo que nós temos para buscar essa resignação.
E eu creio que o motivo principal e mais bonito é a nossa própria existência. É quando Deus nos criou. É a nossa própria vida, que é linda, é maravilhosa. E eu sempre trago essa reflexão, tá? O maior desgraçado não é aquele que está passando pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela angústia de todas as matizes. O maior desgraçado é aquele que está bem, com a vida certinha, e engana, e trai, e mente, e vive uma vida factícia, e cria situações prejudicando seu próximo. Esse para Deus é o Pai, é o pior desgraçado, porque Ele está plantando naquele momento. E nós, a maioria de nós, que estamos passando pelo crivo da dor, nós já plantamos isso lá atrás, nós fomos aquele desgraçado, e estamos colhendo. E se estamos aqui, e Deus permitiu essa dor, não há dor mais forte do que o ombro de cada dor possuída por um ser. Se você está passando por isso, é porque você tem força suficiente para suportar essa dor. Agora, claro, precisamos dos nossos amores, nossos familiares, amigos maravilhosos de outras jornadas que convivem conosco nessa vida. Nós precisamos de apoio, pois é muito difícil você sair de uma depressão, é muito difícil de você sair de uma angústia, de uma dor, de uma perda, de qualquer tipo de dor sozinho. Mas eu confesso para vocês que logo de cara eu digo, sozinho vocês não estão. O mentor espiritual de vocês já está com cada um de nós. O nosso Cristo Jesus já está com cada um de nós. Mesmo que nos ajoelhemos e choremos e peçamos sozinho, independente de onde estejamos, ao Pai, ali já tem 2 ou mais pessoas, ali já tem o Cristo nos ouvindo. Se por um lado Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, por outro lado, ele consoladoramente declarou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e afadigados, eu vos aliviarei. Segundo Emmanuel, quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Isso aqui é fortíssimo, essa parte que Emmanuel fala, porque se refere àquele que muito sabe, se refere àquele que muito recebeu, se refere àquele que por algum momento da vida foi um apóstolo do Cristo. A gente fala de várias encarnações. Eu mesmo já me vi na Santa Igreja, eu já me vi na Inquisição, eu já me vi em vários locais, em nome de Jesus, e entrando por sendas erradas. Então muito será cobrado daquele que muito recebeu, principalmente a nós espíritas. Por que eu digo principalmente a nós espíritas? Porque do outro lado, tá, nos hospitais da espiritualidade, os que dão mais trabalho não são os evangélicos, não são os ateus, não são os protestantes, são os espíritas, porque eles se revoltam de ter vivido 30 anos numa casa espírita, 40, 50, 60, de terem ajudado dessa ou daquela forma e de terem sido tratados do outro lado, serem acolhidos em vários locais do umbral. Eles não aceitam, nós não aceitamos. É aí que eu falo, ser espírita é uma coisa, ser cristão é bem mais difícil, e ser espírita cristão é divino. O benfeitor amigo mostra as consequências de tais desvios: eliminação do bom ânimo, destruição da esperança, sufocamento das virtudes
e expansão dos vícios, aquisições de pesados débitos, inibição da confiança, asfixiamento do otimismo e mobilização na senda evolutiva, revolta e etc. É o que eu estou dizendo. Quando está tudo bem com a gente, está tudo muito bem, não mexe na nossa zona de conforto, eu vou estar lá ajudando, faço o que eu puder, seja na casa tal, ajudando em outros locais. Quando vem o momento da tempestade, que me tira da zona de conforto, ali é que eu sou testado. Até onde vai a minha fé, a minha coragem, e até onde eu aprendi que o egoísmo é a chaga da humanidade. Até onde eu compreendi que a minha dor não é mais importante do que a do irmão. Até onde eu aprendi que ser espírita é buscar as características do homem de bem. Então, eu sou testado. E sabe o que é engraçado, gente? Esses testes, essas provas, essas mazelas, essas dores, são escolhidas, a maioria das vezes, por nós mesmos, antes de reencarnar. A gente olha a programação e não, isso aqui não está muito legal não, está muito bom para mim, eu vou ser muito feliz lá. E é a dor que eu estou passando. Não tem uma coisa pior não. Eu peço isso do outro lado. É igual a esposa, que diz que não aguenta mais o marido, que é espírita, e fala assim, eu vou lutar até o final, quando chegar lá do outro lado, que eu me livrar, cumprir a minha missão com ele. Quando chega do outro lado, sabe qual é o pedido dessa senhora? De voltar com esse mesmo marido, porque ela quer ajudar mais ele. Mas aqui na matéria, ela não aguenta mais ele. Eu falei esposa e marido, mas é a mesma coisa com filhos, com mãe, com irmãos. É com tudo. Quando a gente fala que ele ou ela é a ovelha negra da família, ninguém suporta. Por que eu não posso ser? Se eu tenho a consciência disso, por que eu não tenho a resignação e a coragem de compreender esse meu irmão e tentar ajudá-lo mesmo com tanta dificuldade? E completa afirmando: desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar destruição em torno dos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. É como eu falo, gente, 2024 anos, já entrando em 24, se passaram, a gente pode dizer tudo lá do outro lado, quando retornarmos, mas jamais podemos dizer que nós não sabíamos, que não existe isso, não para nós. Allan Kardec traz a nossa compreensão os meios da suavização das provas, dizendo que o homem voluntariamente pode aumentar ou suavizar o amargor delas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Vamos pensar assim: se eu acredito numa vida só, se a minha visão está numa vida só, essa dor vai me detonar, vai me destruir. Primeiro que eu vou começar a ficar pensando, por que eu estou passando por isso? Logo de cara, eu só acredito nessa vida, por que eu estou passando por isso? Eu nunca desejei mal a ninguém, pelo menos nessa encarnação até então, com todas as minhas imperfeições, eu penso, não, mal eu nunca fiz. Deixei de fazer bem em algumas situações, mas mal eu nunca fiz. Eu não vou entrar em mérito que deixar de fazer bem também é um mal, tá? Isso é uma outra coisa, mas eu gosto de falar isso também. Mas mal eu não fiz, pelo menos eu não fui motivo de escândalo disso, daquilo, nunca.
e por que eu estou passando por isso. Quando eu acredito numa vida só, a dor é sufocante, porque fica respostas sem respostas. Agora, quando nós acreditamos em várias existências, acreditamos que somos espírito imortal, acreditamos na lei de causa e efeito, acreditamos que não estamos aqui num parque de diversões, onde nós temos que ser feliz de todo modo, viver a terra, alegria, coisas maravilhosas só, e que eu acreditar em coisas assim, eu vou me perder mesmo acreditando lá. Mas se eu vier acreditando em vidas anteriores, reencarnações, causa e efeito, e a dor vem, opa, eu já olho e falo, é quando eu costumo dizer para minha sogra, eu joguei pedra na cruz. Porque se eu vivo contigo, é porque eu joguei pedra na cruz. Eu brinco com ela todo dia a respeito disso. E ela me xinga, eu não vou falar o que ela fala aqui que não dá, é inapropriado. Mas é mais ou menos assim, a gente tem que sorrir, a gente tem que brincar, a dor está aqui, está ali, e agradecer ao Pai pela dor. Que? Agradecer ao Pai por eu ter perdido tudo, por ter tomado volta, pelo meu filho ter partido antes de mim, meu esposo ter ido embora e tudo ficar de cabeça para baixo. Várias dores, eu tenho vários exemplos aqui. Agradecer a Deus. Primeiro, se foi perda de entes queridos, eles não tinham tantas provas quanto nós, então foram merecedores de retornar antes. E se eu tenho que continuar aqui sem eles, eu tenho que seguir adiante, buscando nas entrelinhas do meu entendimento, da coragem, da minha fé, viver aquela situação. Que não é fácil. O problema é que nós não nos preparamos para as diversidades, que às vezes os nossos mentores espirituais nos intuem, a espiritualidade nos encoraja antes do acontecido e a gente não presta atenção. Muitas vezes são sinais de coisas que pode vir a acontecer. Eu às vezes particularmente recebo esses sinais, eu não gosto, porque eu já fico logo sério, a minha esposa logo percebe, e fala logo, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, não sei, mas vai. E a batata. Sempre acontece alguma decepção, alguma coisa ruim. Nós estamos na Terra. A Terra é assim. Não estamos no nosso lar, nem na Três Marias, Três Corações, nas colônias maravilhosas, aonde lá só se respira amor e fraternidade. Estamos aqui na Terra, na lei de causas e efeitos. A Terra onde ainda estamos falando de guerras, de traições, de brigas por coisas pueris e pequenas. Infelizmente ainda estamos vivendo assim. Aonde o egoísmo ainda impera, mas eu digo para vocês, como eu falei no início, são os últimos momentos. Os nossos irmãos da espiritualidade inferior estão tentando de todos os jeitos, de todas as formas, vencer uma guerra que não há como vencer, porque o amor sempre vence. O Cristo Jesus, Ele está atento a tudo e a todos. Quando a gente ouve muito um sentimento dentro de nós que é como se estivesse abandonado o navio, não acreditem nisso não. Estamos realmente em mar bem tempestuoso. Estamos realmente em situações bastante difíceis, mas se nos mantivermos firmes, fortes, confiantes em Deus, as nossas mazelas, as nossas dores, elas não vão desaparecer. Não dá para prometer a vocês que vai desaparecer, mas vocês vão passar por elas e quando menos perceber, já passaram. É isso que Jesus prometeu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Bem-aventurados os aflitos. Ele não quis dizer sobre a destruição da sua dor. Vem para mim, me segue que você não vai ter dor nenhuma, mas não. Ele apenas nos ensinou, deixou tudo exemplificado e falou, meu filho, faça isso aqui,
que você vai transportar uma ponte onde você não vai perceber que você está passando por uma dor. Eu dor que dor. E quando te perguntarem, está tudo bem contigo? Você não mais vai responder, ai menino, deixa eu te contar o que eu estou passando. Não. Você vai falar assim, está tudo bem, graças a Deus. Mesmo com todo o problema que estejamos passando. Olha como é forte essa frase. Está tudo bem, graças a Deus. Porque Deus nos possibilitou passar por esse sofrimento. Deus nos possibilitou passar por esse sofrimento. Porque se nós tivéssemos a visão do que nós fomos e do que nós fizemos, essa dor que estamos passando, nós teríamos vergonha e ainda diríamos assim, o Senhor permitiu que eu vivesse apenas isso, e diante disso aqui que eu fiz, nós ainda não temos o suporte de ver, de rememorar quem nós fomos, mas nós temos uma pontinha, tá? Porque quando vem a dor, em todos os momentos, nos coloca humilde, não é verdade? Você está passando por problemas grandiosos, você não tem força para gritar, você não tem força para impor, você não tem força para absolutamente nada. Mas quando você não está passando por dor nenhuma, e sua vida está, como a gente costuma dizer, pô, aquele tem estrela, tudo sorri para ele, você não tem humildade nenhuma, você se sente o cara, você se sente aquele que transporta, que faz, acontece, e que dá ordem, e que não sei o que. Esse momento é muito mais perigoso do que a dor do outro. Eu sempre costumo dizer isso. Quando você está tentando uma vida e parece que nada dá certo, e a vida do teu amigo, ou vizinho, ou companheiro, seja lá quem for, parece que sorri, redes sociais então coloca para você só alegria. Aí tu começa a olhar aquilo, começa a vir uma energia para dentro de você. Por que para todo mundo sorrir? Para mim não. Não podemos ser assim. E não devemos ser assim. A gente tem que entender que se para mim não está sorrindo, vai chegar uma hora que vai sorrir. Eu não posso desistir. E eu não posso lamentar pelos meus irmãos estar conseguindo e eu não. Eu sou inferior a eles? Não. Mas o momento deles talvez tenha chegado antes. E tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Eu costumo dizer, eu já vi nessa própria vida aqui, vários amigos, que quando conquistaram, entre aspas, um poder, coisas bobas, tá? Mas se transformaram. Porque nós somos assim. Coisas simples. Né? Um cargo de diretor, ou um salário maior, onde você conquista uma casa maravilhosa, com piscina e com isso, aquilo. Coisas idiotas, coisas bobas, mas faz renascer quem é você. Porque nós não somos esses seres bonzinhos que imaginamos, não. Por isso é importantíssimo, né, nos conhecer, nos buscar, saber quem somos, saber de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde iremos. Então esses motivos de resignação, é importantíssimo nós entendermos que a gente só vai ser resignado se verdadeiramente crer nas vidas sucessivas, se crer nas promessas do Cristo, nas entrelinhas das características do homem de bem, se verdadeiramente a gente crer que a dor que estamos passando é um remédio que o Pai está dando naquele momento. Algum pai dá pedra para um filho quando ele está com fome? Não. Então a dor que estamos passando não é uma pedra, não. Se começarmos a entender isso, verificaremos que realmente aquilo que o Marcos falou naquele dia lá, pô, é difícil, não é fácil não, mas eu vou buscar a força, a coragem, não vou invejar a vida do meu próximo, a casa do vizinho é mais feliz, né? A maioria das outras casas ninguém tem dor, como eu falei, rede social, todo mundo posta viagens, isso, aquilo, o amor então plaina nas redes sociais. A gente tem que ter cuidado.
As redes sociais é um bem muito grande, né, da gente ver, conhecer, reviver, mas também é um mal quando é enxergado dessa forma. Nós temos que compreender que a nossa vida depende de nós e não do olhar da vida dos outros. Isso é importantíssimo, tá? Eu tenho visto pessoas lamentarem muito que não conseguem viajar, que não conseguem isso, que não conseguem aquilo, coisas simples, porque não tem condições, e não agradecer as poucas condições que tem um teto para dormir, que tem uma cama para dormir, que tem uma comida para se alimentar, que é o básico, né? Aí você pensa, isso é o básico, Marcos. Milhões não tem esse básico. Milhões não tem esse básico. Vamos lembrar dos nossos irmãos lá na faixa de Gaza e o próprio povo judeu lá. Quanta dor, quanto ódio, quanto sofrimento entre eles, essas guerras intermináveis. Aquelas famílias, aquelas mães, aqueles idosos, aquelas crianças. O que eles fizeram para passar por isso? A dor é deles. É muito triste, mas é uma necessidade de cada espírito. Não há erro para Deus. Não há erro para Deus. Existem vários exemplos aí da lei de causas e efeitos de todos os seus dramas. Eu nunca vou me esquecer daquele caso da boate, a Boate Kiss, daqueles jovens, 100 e pouco que morreram sufocados lá. E quando eu estava vendo, me veio na mente imediatamente os campos de concentração. Eu vi que pareceu muito igual, né, do que faziam com os judeus no campo de concentração, colocando a fumaça para eles inalarem e desencarnarem. Pô, chegou várias psicografias lá no Rio Grande do Sul mesmo, dizendo que eles estavam bem, a maioria dos jovens estavam bem, e que eles cumpriram o que tinham que cumprir. Eles eram soldados alemães, muitos deles, desses jovens, e que conduziam, sorrindo e debocharam os judeus para dentro desses campos de concentração para morrerem com esse veneno, com esse gás. Não há erro nas leis do Pai. Tá? Inclusive, as mães e os pais que sofrem até hoje com esse desencarne têm parte, têm parcela disso. Isso faz parte, entendeu? A vida na Terra é tão complicada por causa de muitas coisas que é uma arena. E os leões são os monstros que nós possibilitamos que nos destrua. Lamentando, reclamando, chorando, em vez de agradecer, buscar forças de suportabilidade. Vir a uma casa espírita como essa é maravilhosa, porque nós recebemos as instruções, aprendemos com os estudos, recebemos um passe maravilhoso, nos sentimos revigorados para a luta da semana. É importantíssimo isso, de nós buscarmos nas entrelinhas como seguir verdadeiramente ao Cristo. Confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Se nós homens, ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, Ele, a perfeição absoluta, não pode querer menos. Se nós, pela nossa imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para os nossos filhos, Ele sabe, pela sua onisciência e faz pela sua onipotência, aceitar e compreender o quanto possível Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Eu estava vivendo um momento muito difícil, meu pai e com a minha mãe, e já estava chegando perto de 7 anos de sofrimento. E nesse momento, eu já estava na doutrina espírita aqui, mas eu saí de um centro de Umbanda, muitos aqui sabem. Eu, de vez em quando, visitava lá. Um caboclo, eu virei para ele e falei assim: quando isso vai terminar? Eu sei que eu tenho força, eu estou lutando. Ele sorriu dizendo assim, foi mais ou menos assim, do jeito dele: Marcos, quando você se esquecer, vai passar. Eu escutei aquilo, eu fiquei assim, mas como que eu vou esquecer se eu estou vivendo a dor? Pois bem, gente, levou 10 anos.
perto de 10 anos se resolveu. Meu pai e minha mãe ficaram muito doentes devido a isso, mas desencarnaram 3 anos depois praticamente juntos. Mas era o momento deles. E eu compreendi que o tempo de dor na Terra é proporcional à causa que nós fizemos lá atrás. E quanto mais a gente fica reclamando e fica tentando resolver, mais parece que o tempo não passa. Por isso, olhar o próximo, ajudar as pessoas, vir à casa espírita, se sentir útil, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, ir no orfanato, ir no hospital, né? Ir em locais que precisam da gente. Se tivermos essa oportunidade, eu sei que a vida é complicada para muitos. Hoje a gente não tem tempo para absolutamente nada. Mas se nós buscarmos sermos úteis, a gente não vai nem perceber que temos essa dor, mas ela está ali. E ela vai passar. E se nós compreendermos que se passarmos por essa dor, aí eu vou relembrar do marido com a esposa. Se a esposa parar de reclamar que o marido é chato e bebe isso, aquilo, se ela parar, tranquilo, ela quando chegar no reino dos céus, tão prometido, os planos espirituais, ela vai compreender que ela realmente lutou, ele realmente bebe, ele realmente é chato, mas eu também fui chata, eu fui complicado, então não é fácil a convivência. Agora, se aquela esposa reclamar e ficar ali, e quase mandar embora, e fazer uma pegada de coisa e falar assim, diz lá no Espiritismo que eu vou vencer, ela vai chegar do outro lado e vai falar assim, minha irmã, infelizmente, você vai ter que vir mais umas 3 encarnações com ele. Essa tu vai vir como teu irmão, essa daqui vai ser teu pai, de novo. É mais ou menos assim. A gente é como criança, a gente reclama. A gente reclama e reclama muito. Eu hoje vou deixar alguém perguntar, se quiser perguntar alguma coisa, porque eu falo muito. Fala, Marlene. Não, o que me conforta muito é que não há injustiçado. Jamais. Ninguém é injustiçado. Isso nos traz um conforto muito grande. Por mais que a gente passe, eu me lembro dessa frase. Não há injustiçado. Então, o que nós estamos passando é porque nós decidimos. A mãe e o pai da André Luiz, o pai tinha amantes e ela recebeu as 2 filhas, né, na outra encarnação, eram amantes do marido e ela recebeu como filhas. Olha o amor cobrindo a multidão de pecados, né? Jamais, injustiçados, Não. jamais somos. Não há, como eu disse, não há uma folha que cai de uma árvore, não há um fio de cabelo que cai, não há gente. Isso Não nos há. consola. A pior coisa que seja. Fala, seu pai. Vou dar uma palavrinha aqui, mas eu vou repetir aqui o que eu já escutei, já li, estou me esforçando para alcançar o que eu vou falar aqui. A dor vem para todos nós, como está escrito, e todos nós, até as dores nossas, somos muito semelhantes, né? Nossa dificuldade, nosso sofrimento, né? Então, o que eu aprendi foi o seguinte: a dor é necessária, como foi dito, para a nossa evolução, e devido à nossa dificuldade de compreender isso, passa a ser sofrimento. Então, na hora, cada um na sua dor, a gente diz assim, pô, a minha dor é pior, o meu sofrimento é pior do que o do outro. É a minha incapacidade de compreender aquele momento de A gente pode não falar isso, mas a gente pensa assim. Pois é. E a outra, que eu também tomei conhecimento, só que na hora da dor, do sofrimento, eu posso esquecer. E eles falavam o seguinte, a espiritualidade. Em vez de você ficar reclamando, ou eu estou resignado, não, meu amigo, você tem que parar para pensar e pedir o seguinte: o que é que eu posso tirar de aprendizado com essa dor e com esse sofrimento? E a gente tem que aprender a pensar, a raciocinar. Já que a dor é necessária para a gente aprender, você tem que questionar isso contigo. O que é que eu posso tirar de aprendizado por esse momento que eu estou passando? Ouvi isso em palestra.
remédio amargo é o que cura, né? Porque o cura é remédio amargo. Eu estou no mesmo barco de vocês, estou correndo atrás para ver se Todos eu saio nós. daqui melhor. Estou correndo na frente. Eu achei interessante. Gente, falar alguém isso quer pra fazer vocês. alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Da gente- Então, eu vou da só... gente não ficar totalmente em silêncio na dificuldade. Assim, Você não pode nas dizer- nossas orações, nas nossas meditações, pedir para compreender o que é que eu posso pedir que a espiritualidade ajuda. Você tem que se interessar. Essa aqui também. E eles veem, né? Nossos guias, os amigos de hoje, veem quem está interessado realmente em melhorar. Eles sabem, eles sabem. Para a gente finalizar, gente, tem um minuto só, menos de um minuto. Essa oração aqui, para mim, é uma das mais bonitas que tem, depois da prece de Cálidas e do Pai Nosso, né? Mas eu acho maravilhosa, que é a oração da serenidade. Senhor, conceda a minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz na outra. Amém. O nosso irmão foi um teólogo americano, Harold Niebuhr. Essa oração é fantástica. Ela é... Então, Verdadeira. Muito meus verdadeira. irmãos, muito obrigado. Que nós possamos seguir essas linhas de raciocínio para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe.